Daí a importância também, né? Já acho que é a terceira ou quarta semana que a gente põe isso aqui como assunto principal, porque de fato é o assunto principal, o caso Lula, né? Por que o caso Lula... Aqui eu queria começar com uma explicação que é a seguinte, né? Tem toda uma movimentação aí em torno da questão da Previdência. E essa movimentação é feita em separado do problema político nacional, ou seja, o problema do golpe, a questão do Lula, a questão da prisão dele, se ele vai concorrer à presidência, etc. e tal. Já essa maneira de abordar o problema é uma política de avestruz. Não adianta ficar aí batendo bumbo na questão da Previdência, enquanto que a questão chave de toda a política nacional, ela está sendo encaminhada em favor dos golpistas. Ninguém vai ganhar se cuida daquilo que é acessório e deixa aquilo que é fundamental. Bom, aí logicamente que muitos demagogos da esquerda vão falar, nossa, então, para o PCO, a questão da Previdência, que atinge milhões de trabalhadores, papapá, é secundária em relação à questão do Lula. Ela é secundária não porque a gente não dê importância ao fato de que atinge os trabalhadores, mas que a política ela tem suas próprias regras. Nós tínhamos dito que, já explicamos várias vezes isso, queria repetir aqui porque a gente continua na mesma situação. Quando começou a mobilização do impeachment, todo um setor da esquerda falava o seguinte, que não tinha que lutar contra o impeachment, tinha que lutar contra a reforma fiscal da Dilma. E a gente falava que isso aí era um erro, né? Na verdade, era a tentativa de fazer o rabo balançar o cachorro. E nós explicávamos aquilo que era absolutamente óbvio. Se o impeachment for vitorioso, os golpistas vão aplicar um ajuste fiscal aí, que o ajuste fiscal da Dilma vai parecer uma coisa maravilhosa. É uma coisa óbvia, poder em primeiro lugar. Quem tem o poder, faz. No entanto, o pessoal insistia nisso daí, né? Ajuste fiscal, uma política totalmente desorientada que levava à confusão dentro do movimento do impeachment, né? E levava à paralisia desse movimento. Isso se expressava bastante nessa frente Povo Sem Medo, né? Em alguns atos, inclusive, que a gente participou, o pessoal não queria que se falasse em golpe, não queria que se falasse em impeachment. Agora nós estamos vendo a mesma situação. O pessoal, uma parte da esquerda fala o seguinte, o importante não é a questão do Lula, o importante é a questão da Previdência. Mas está colocada a mesma situação. Se os golpistas, né, controlam a situação política, o Lula é a única pessoa, assim, do ponto de vista eleitoral geral, que pode fazer frente aos golpistas. Se eles tiram o Lula da jogada, a esquerda pode apresentar 7.000 candidatos. Vai ganhar o direitista que eles escolherem aí. Quem vai ser? Luciano Huck? O Alckmin? É um candidato pior. Você dá para perceber que é um candidato pior do que o outro. Mas se não tem oposição, até um cadáver, né, que eles retirarem do cemitério ganha a eleição. Por que não? A máquina política deles garante a eleição de qualquer um. Ou será que vai ganhar, sei lá, o candidato do PSTU vai ganhar a eleição? Lógico que não. Então, quer dizer, na realidade, isso é uma troca de prioridades, é uma confusão política e é uma capitulação política, pior do que uma confusão. É como a questão do ajuste fiscal da Dilma. Né? Quem realmente ficou na luta contra o ajuste fiscal da Dilma só contribuiu para o super, ultra, mega, hiper ajuste do Temer que veio na sequência. Então, quer dizer, a política não é feita
considerações morais, ela não é feita de considerações românticas, não é feita de considerações emocionais. Ela é uma espécie de um jogo, onde você tem que jogar da maneira correta. Só que ele é um jogo que, diferente, por exemplo, de uma partida de xadrez, não tem como consequência só a humilhação do cara que perdeu o jogo. É um jogo que envolve a vida de milhões e milhões de pessoas. Quer dizer, é um jogo de profundas consequências. Então você tem que saber o que tem que ser feito num momento e no outro. E a gente deve dizer claramente para todo mundo o seguinte: o centro da partida é a questão do Lula, não é a questão da Previdência. Porque vejamos o seguinte: se a direita, primeiro que ninguém vai também, não tendo tido força até agora para derrotar nada no Congresso Nacional, não vai derrotar também a Previdência. A Previdência ela está entalada aí por causa das contradições internas do bloco golpista, porque senão eles já tinham votado isso daí. Ninguém está preocupado que alguém vai fazer um ato, né, na véspera da votação. Eu particularmente, eu vou falar para vocês, eu tenho 40 anos de militância, eu nunca uma única vez vi o ato na véspera da votação no Congresso Nacional surtir nenhum efeito. Ele é tão inócuo que ele não muda nem um voto, 2 votos dentro do Congresso Nacional. Né? Porque se fosse a primeira vez que a gente estivesse vendo isso aí, fala assim, não sei, vamos fazer um ato na frente do Congresso Nacional, não vai resolver nada. Né? Inclusive, dirigir a mobilização para o ato no Congresso Nacional já em si é uma política equivocada. Então, primeiramente, com os métodos de luta que estão sendo utilizados pelos sindicatos e centrais sindicais, essa luta tem muito pouco futuro. Segundo, vamos que por um milagre o pessoal conseguisse bloquear agora a Previdência. A hora que colocarem aí com 90% dos votos um maluco que nem o Huck, sei lá, o Tiririca, qualquer um que eles escolheram, e ganharem também a eleição para o Congresso ficar ainda mais direitista do que esse, que é o que vai acontecer, salvo uma intervenção muito dura do movimento operário, eles votam uma reforma da Previdência 2 vezes pior do que essa. Então precisa ter um pouco de bom senso ao analisar a situação política e ver quais são as opções para enfrentar a situação. A chave da questão nesse momento é o Lula. O Lula é o espinho, né, no plano dos golpistas até o momento. Se ele concorrer às eleições, nós temos 2 cenários muito claros. Não dá para saber se o Lula vai ganhar, não vai ganhar. Não. Se ele concorrer às eleições, o que vai acontecer é que a eleição vai se dar sobre a base de uma enorme crise e provavelmente de uma enorme mobilização popular. Se ele não concorrer, não é que eles tenham eliminado a crise, não é isso? Porque a crise não vai ser fácil de eliminar. Tirar o Lula da eleição é em si mesmo um fator de crise. Mas eles vão ter muito mais condições políticas, né, para levar adiante uma política de guerra contra a população, que é o que eles têm aí em estoque. Né? E vamos entender uma coisa. Se o pessoal acha que a reforma da Previdência, a liquidação da CLT, a super reforma fiscal do Temer, etc., esgota aí o pacote de maldades dos golpistas, está totalmente equivocado. Se um governo direitista se implantar aí, o ataque contra a população vai ser um ataque realmente extraordinário. Só quem não viu a época FHC que acha que não. Outra coisa, em grande medida, a situação do golpe, ela está, digamos assim,
está sendo dificultada por causa do crescimento da oposição ao golpe de Estado propriamente dito, que se reflete no crescimento da candidatura do Lula, né? Então, nós temos que entender que o centro da situação política está indo nessa direção. Nós temos que entender que defender o Lula contra a ameaça de prisão pelo judiciário é a maneira mais concreta, mais precisa nesse momento de se opor ao golpe do Estado. Se nós não temos clareza nessas diretrizes políticas, nós estamos totalmente desorientados, né?